Boa tarde, criatura divina. Começa agora mais um Tá Aí para Todos na tela da Band com direito à musiquinha. Sobe, DJ, vai, que a gente gosta do termo. Olha, ó. Eles estão com uma playlist agora que eu não estou entendendo, entendeu? Vai abaixando aí, criatura, vai abaixando aí, ó. Olha só, criatura, abaixa, abaixa. Hoje nós falaremos sobre o Abril Azul, mês da conscientização sobre o autismo, o seu diagnóstico e o seu tratamento. Por isso eu estou recebendo aqui a psiquiatra infantil Milena Anchit e a pediatra Amanda Ramos, que eu conto para depois, lá no intervalo, eu vou contar para vocês que ela se perdeu. Mas aí, volta para cá, volta para cá. Vamos começar o nosso bate-papo. Se você tem alguma dúvida, quiser participar ao vivo, joga na tela aí, fazendo um favor. O número é esse aí, ó, 999037070, é o WhatsApp direto da nossa produção. Fala com a Marília e os meninos lá dentro, que eles passam a pergunta e a gente responde aqui no telão, tá bom? Então vamos de entrevista, obviamente, falar sobre a importância do mês do abril, né? Designado a falar sobre o autismo. E de cara eu sempre falo que não deveria ter mês para falar de doença alguma. Sim. Eu acho que deveria ter, sim, era uma campanha contínua. Eu sempre vou bater nessa tecla que eu acho um erro, porque o autismo ele não espera a data, ele não espera se pronunciar somente no mês. A meningite, a tuberculose, ela vem e pronto, acabou o CA. Então é complicado para mim. Mas já é que é designado o mês de abril, então nós vamos falar do mês Abril Azul, não é verdade? Quais os principais objetivos do Abril Azul? Vamos lá. Então, o Abril Azul ele foi instituído pela ONU para que o assunto fosse tratado da maneira que ele merece ser, né? Com importância, para que as pessoas tenham acesso às informações a respeito do autismo, né? O autismo era uma condição que ficava muito resguardada, né? As pessoas autistas, elas não apareciam na sociedade. E por isso, a doença a condição, né? Não é uma doença, é uma condição muito estigmatizada. As pessoas ainda pensam no autista como uma pessoa que deveria ficar reclusa ou fora dos meios sociais, né? Porque ele tem um mundo... convívio. Porque tem a história do autista tem o seu mundo próprio. Mas não é isso, né? O autista tem que ficar no nosso mundo. Eu acho que acabam criando um mundo próprio para ele, né? Sem saber qual é o grau, porque durante esses 6 anos, todo ano a gente fala, porque também não posso ficar alienado sobre os temas que não são os impostos. E aí eu vejo que parece que a sociedade não consegue mudar ainda. São poucos as instituições, poucos são as instituições também de ensino que têm um olhar diferenciado para isso. Eu estou mentindo ou eu estou certo, doutora? Fala um corretíssimo. E isso é um problema, né? Porque isso é um grande agravo para as famílias. Porque levanta-se essa bandeira, né? Daí vem a importância do Abril Azul, porque quando se tem um mês próprio para isso, chama muita atenção. Então, dá visibilidade para a comunidade. E não só a comunidade autista, como a comunidade atípica, né? Então, assim, o autismo está muito em alta, mas existem as doenças que vêm acompanhando, existem as outras crianças que têm algum transtorno mental e que não estão incluídos no autismo. E aí, quando se levanta essa bandeira do Abril Azul, a comunidade, ela fica visível. E aí você consegue atrair a atenção do poder público, da sociedade, das escolas, para que realmente haja uma inclusão, porque isso não é uma realidade. É uma realidade para poucos. Então, mas eu vou voltar na tecla. É uma visibilidade passageira. Exato. Não é durante os 30 dias, toda a visibilidade do mundo é dada a esse setor. E depois cai no esquecimento. E aí cai também as ações públicas, cai também o poder de falar da inclusão, que hoje parece que ele tem vários graus, né? Isso pode falar um pouquinho disso? Só para eu chegar no termo que eu quero aqui. Isso, tem o autista leve, o autista moderado e o autista severo, em níveis de suporte. Então, assim, a criança que tem nível 1 de suporte, ela tem
ela precisa de menos intervenções, ela consegue se adaptar melhor aos ambientes. A criança que tem um grau 2 de suporte, o grau moderado, ela precisa de um pouco mais de intervenções. E o severo é a criança que é aquele estigma lá de trás, que é a criança que precisa de um pouco mais de suporte. E assim, o autismo, por não ser uma doença, ela não tem cura, ela tem acompanhamento. Uhum. E precisa ser um acompanhamento multidisciplinar. Ela não é uma condição que só o psiquiatra, ou só o pediatra, ou só a família vai conseguir cuidar. Precisa de uma força-tarefa para fazer com que essa criança ou essa pessoa, né, eu costumo dizer, porque as crianças com autismo, elas crescem. Sim. E elas continuam autistas, sim, né? Então, para que essa pessoa, ela consiga se adaptar a todas as esferas da sociedade, escola, trabalho, enfim. Uma curiosidade. Por exemplo, quando você diz que, digamos assim, que é grau 1, 2 e 3, no decorrer da vida, essa criança que tem somente um leve sintoma, ela pode atingir até o terceiro patamar, que são as mais agressivas, são as que são menos sociáveis, ou não? Fica naquele grau ali, ela já nasce com 1, com 2 ou com 3? Eu queria saber isso. Na verdade, o nível de suporte, ele vai depender do suporte. E também das comorbidades que essa paciente possa ter. Porque, por exemplo, 90% dos casos de crianças, né, dentro do espectro, tem alguma comorbidade. E a grande maioria deles tem uma deficiência intelectual, que ela pode variar também de nível, ser leve, moderada ou grave. E aí, assim, se a criança não tem nenhuma comorbidade e tem um nível de suporte moderado, né, um nível 2 de suporte, e ela tiver muita intervenção precoce, intervenção correta, não só de terapia, tá? Porque depende muito da família também, da escola. Do tratamento que do tratamento completo. Uhum. Se você dá um suporte adequado, você pode conseguir reduzir esse nível de suporte, que esse é o grande objetivo do tratamento. Nós vamos falar mais sobre isso, porque eu já tenho que falar da Realize, que é uma empresa que vem ajudando muito a população. Sabe o que a Realize faz, crianças aí de casa? Presta bem atenção. Ela oferece à população um empréstimo com débito pela conta de luz. É isso mesmo. Se você se apertou esse mês, teve algum imprevisto e está precisando de uma ajudinha extra, para pagar o quê? Uma conta em atraso, acertar o seu cartão de crédito e deixar o seu mês totalmente no azul, olha só esse recadinho que está aí no VT da Realize. Roda aí, produção, faz favor. Gente, tem... Travou aí, ô? Viu só, criatura divina? Olha, viu aí, né? Na Realize você tem um crédito de forma facilitada, com um pagamento direto na conta de luz, sem comprovação de renda e estando negativado também. É isso mesmo, a liberação é rápida, em até 1 hora o dinheiro pode estar na sua conta. É simples assim. Agora, se você quiser saber mais sobre esse produto, acesse agora www.realize.com.br e eu vou te dar mais uma opção, é ligar para o 0800 042 0502. E agora você já sabe, né? Precisou, pode contar sim com a Realize. É simples assim. Tem recadinho aí, fazendo favor, na tela da Band? Tem aí? Tem o Neilson, da cidade de Arraial do Cabo, que está nos assistindo. Boa tarde, o programa de ontem foi muito importante e pena que o tempo é curto. Um abraço. Obrigado, viu, Neilson? Obrigado pela audiência aí, Arraial do Cabo. Tem mais aí, criatura? Joga aí pra gente. A Lucinéia, da cidade de Itaperuna, tá sumida, hein, bonita? Boa tarde, lindo projeto do programa de ontem. Aqui nós temos Madrugada com Carinho, projeto da Igreja Católica. Que Deus continue abençoando. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi um projeto que nós trouxemos os convidados da cidade de Duque de Caxias e nós falamos sobre esse projeto de ajudar pessoas que estão ainda em estado de vulnerabilidade. Obrigado aí pela audiência também, Itaperuna, viu? Obrigado. Tem mais aí, criatura? O Márcio, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, tá aí. Manda um salve para a minha esposa que fez aniversário dia 23.
O nome dela é Gislaine. Gislaine, querida, saúde sem limite para vocês. São os nossos sinceros votos daqui da Band Rio Interior e do programa Tá Aí para Todos, viu? Obrigado. Tem mais aí, Delícia? Olha só, criatura, nosso sinal na cidade de Santo Antônio de Pádua é o virtual 15.1. Espalha para geral. Faz aquela fofoca deliciosa, espalha para geral. Ah, você ainda não assiste o Tá Aí para Todos? Você está perdendo, meu amor. Porque eu tenho o virtual dele, entendeu? Ó, que é o 15.1 na cidade de Santo Antônio de Pádua. Tá bom para você, meu amor? A gente gosta desse fervo. Vamos continuar o nosso bate-papo. Essa situação que eu acabei falando com você sobre pode haver um crescimento do 1 até na classe menos moderada, é porque, assim, vários medicamentos hoje estão no mercado. E eu queria saber se a eficácia deles hoje dentro do mercado de trabalho e dentro da vivência de vocês, eles estão fazendo mesmo um grande papel. Porque a gente vê, assim, tem pessoas que você acaba nem notando de tão leve que é. Está acontecendo isso? Na verdade, não é um benefício do medicamento. Não né? É um benefício? Como a Amanda colocou, né, o transtorno do espectro autista, ele não é uma doença. Então, ele não tem remédio, né? Quando a gente decide tomar uma decisão de colocar o medicamento, é por conta dessas comorbidades que eu estava citando, ou por algum movimento que a criança esteja fazendo de agressividade, de ansiedade excessiva, de transtornos de sono. E o transtorno em si não vai ter benefício nenhum com a medicação. Então, os medicamentos são modernos, tem estudos, mas ainda está muito longe de uma realidade de você tomar um remédio e diminuir o nível de suporte. Realmente é o nível de suporte. E aí, quando você vê esse nível elevando, às vezes é pela dificuldade de acesso, né? Quando uma fatia grande dessa população não tem acesso nenhum a tratamento. E a família não sabe como conduzir, não sabe como intervir. E esse nível vai aumentando, porque vai aumentando a demanda dessa criança. Então, uma criança que não verbaliza, que não tem como se comunicar, não sabe se expressar, e de repente não tem uma família que não a compreende, ela vai começar a apresentar mais dificuldade, mais agressividade e mais dificuldade social. Porque você imagina uma criança de 5 aninhos numa escola em que ela morde todo mundo, porque a maneira que ele tem de se comunicar é morder. Não é para machucar, não é para agredir, mas é uma maneira de comunicação. E em certos momentos dá para confundir o comportamento de uma criança, de uma criança que é portadora do autismo, como uma criança rebelde ou como uma criança sem... Vamos usar um termo aqui, uma criança sem educação? A gente tem que falar esses termos para a pessoa entender melhor. Tem essa possibilidade? Inicialmente. As pessoas confundem muito com birra, com pirraça, com uma criança que é mal educado. Não é mal educada, ele não sabe se comportar. Mas imagine que uma criança que não consegue se comunicar, igual a Milena falou, ele vai tentar se comunicar de alguma forma. E às vezes ele demonstra esse choro, essa birra, irritabilidade, como uma forma de frustração. Puxa vida, eu estou tentando dizer para vocês não estão entendendo, então ele faz isso. E algo está acontecendo comigo. E aí, que tem alguma coisa que está incomodando de fato e ele não consegue se expressar. E aí, ele busca outras formas de se comunicar. Por isso que as intervenções precoces são tão importantes. Quanto antes a gente consegue perceber sinais de que há alguma coisa de alterado no desenvolvimento da criança, mais rapidamente a gente intervém e melhores são os resultados que a criança colhe. E falo logo de criança de novo, mas que a pessoa vai colher ao longo da caminhada dela, da vida. Né? Porque agora, ele vai crescer. E tem um outro detalhe também. Pode haver uma inversão? Pode, por exemplo, uma pessoa, alguns acabam se manifestando dizendo, cometendo alguns atos, como morder, beliscar, ou então se mostrar irritado. E tem alguns que eles podem ser muito silenciosos. É o chamado. Não, ele é quietinho, assim, tem dia que ele está ele cria um mundo para ele deve estar conversando com o personagem. Acontece também? Pode ter essa inversão? Sim, muito difícil de diagnosticar, porque às vezes a própria família não consegue compreender isso, porque fala, ele é tão bonzinho. Né? Mas esse é educado demais. E é isso, né? Porque às vezes a criança tem atraso, não tem atraso na linguagem, mas tem atraso na comunicação.
E aí é isso que acontece, ele vai ficar sempre no mundinho dele ali, brincando, ele não precisa de ninguém para brincar, porque ele está feliz naquele mundinho dele ali. E tá tudo bem, e aí não dá trabalho, não grita, não faz confusão, não é agressivo. É um anjo. Um anjo. É tido como um anjo. E aí, anjo. às vezes, chegam as mães, principalmente, né? Porque normalmente quem busca a gente são as mães, né? E dizem, chegam até a se frustrar de não ter visto antes, né? E às vezes você vai fazer um diagnóstico tardio na adolescência, porque aí é onde começa aquele adolescente a não... Nós vamos continuar esse bate-papo, porque aí eu quero saber que quando é muito descoberto, já muito na adolescência, já está mais agravante. Né? Às vezes não. Segura, não responde não, criatura, para aí. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um leve intervalo e eu volto a contar aí para todos aqui na tela da Band. Abriu o azul, nós estamos falando sobre o autismo. Volto já já. Fui! Foi um intervalo rapidinho, já estamos de volta a contar aí para todos na tela da Band e nós vamos falar de novo sobre essa empresa que está fazendo uma revolução aqui no mercado. Sabe quem é? Ó, Realize, joga aí fazendo um favor, que é um empréstimo, gente, com débito na conta de luz. É isso mesmo, se você se apertou esse mês, teve algum imprevisto e está precisando de uma ajudinha extra para pagar uma conta em atraso, acertar o seu cartão de crédito e deixar o seu mês totalmente no azul, olha só esse recadinho do Realize. Criatura divina, roda o VT para mim. Gente, tem mês que a gente fica tensa na hora de pagar as contas, né? Parece que não vai fechar, mas desde que eu conheci a Realize, isso nunca mais aconteceu. Eles me liberaram um empréstimo de R$ 1.300 com parcelas direto na minha conta de luz. Eu contratei direto com a equipe deles pelo WhatsApp e eles liberaram na hora. Ah, eu fiquei sabendo também que eles têm empréstimos para negativado e que não precisa nem comprovar renda. Ó, vou te dar a dica. Acessa aí, realize.com.br ou manda uma mensagem para a equipe deles pelo WhatsApp. Eles são ótimos. Viu aí, né, criatura? Na Realize você tem crédito de forma super facilitada, com o pagamento direto na sua conta de luz, sem comprovação de renda e mesmo estando negativado. A liberação é rápida, em até 1 hora o dinheiro já estará na sua conta. É simples assim. Quer saber mais? É fácil. Acesse agora www.realize.com.br ou ligue para o 0800 042 0502. E agora você já sabe, né? Precisou, pode contar com a Realize, tá bom? Olha só, gente, eu tenho uma notícia para dar aqui, ó. A Sônia, que é uma senhora da cidade de Volta Redonda, e tem 7 dias que o Augusto está separado, tá desaparecido, viu? O Augusto trabalha na CBSI, porém, desde a quarta-feira do dia 17/4, não faz contatos com seus familiares. Um BO foi feito na 93ª DP, visto pela última vez no dia 17/4, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Maiores informações, por favor, ligue para o 24 993 06 6708, que é o telefone da Sônia, que é a mãe dele. Então, eu espero que vocês encontrem bem. Eu sei que é muito difícil, eu estou vendo a movimentação que ela está fazendo nas redes sociais, mas creio que vai dar certo, tá bom? Um beijo na sua alma, querida, que o Sagrado lhe conforte, tá bom? Olha só, gente, chegou um recadinho aqui, olha, chegou um recadinho aqui do Fernando da cidade de Campos dos Goytacazes. Boa tarde, está aí ligado no seu programa. Muito importante falar sobre o autismo. Fernando Machado, Campos dos Goytacazes. Obrigado pela participação, viu? Ele manda sempre aqui um recadinho no meu WhatsApp. Então, vamos voltar a falar sobre isso, porque eu quero saber se cada vez mais longínquo ou a descoberta do autismo, o tratamento se torna mais difícil. Quer falar? Depende, porque normalmente ele não vai aumentar o nível de suporte do autismo. Ele já tem um nível. Porque quando você consegue fazer um diagnóstico tardio, normalmente é um nível baixo de suporte. É uma criança que conseguiu lidar com tudo isso, né? E aí o que vai acontecer é uma complicação, né? Que aí ele abre um quadro depressivo, né? Hoje nós temos números alarmantes de adolescentes com ideação suicida por não diagnóstico de autismo. Nossa. Porque eles não se identificam, eles não sabem o que eles têm de diferente, né? E sofrem com isso. Então a criança, a pequenininha, ela não sofre. Mas conforme ele vai crescendo, ele vai percebendo o quanto ele é diferente. E aí isso vai causando muito problema para esse jovem.
E aí o que a gente encontra muito de complicações são isso, crises de ansiedade generalizada, depressões graves, por falta do diagnóstico, mas não aumento de nível de suporte do autismo. Amanda, tem alguns os sinais mais comuns que se a pessoa for um pouquinho observadora, ela vai perceber? Tem? Sim, tem. E desde muito precoce. Por isso que é tão importante a consulta regular com o pediatra. Na caderneta de vacinação que os pais recebem quando o bebê logo nasce, tem uma página lá, umas páginas que a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do bebê e as faixas que a gente deve esperar para que ele apresente cada marca do desenvolvimento. Então, assim, um bebê de 3 meses, a gente espera que ele tenha um sorriso em resposta, que ele busque um objeto quando é oferecido, ou que ele procure o som quando se faz um ruído no ambiente, que ele procure de onde vem aquele som. Um olhar para todos. Isso. Tudo que está em volta Se uma dele. pessoa chega e faz uma gracinha, dá um sorriso, ele responde. Então, isso são sinais de interação social, que acontecem muito precocemente, com 3 meses. E com 6 meses, que ele já se sente, que ele role. Então, quando os pais começam a perceber que aquele bebezinho que estava indo muito bem, que está crescendo, que está gordinho, mas que ele não tem essa interação social, é muito importante que ele sinalize ao pediatra. Tá certo, gente. A gente vai falar já isso, né? Porque eu vou ter que ir pro intervalo de novo e, infelizmente, eu volto com o último bloco de Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. Faz um favor para mim, toma só uma aguinha básica e volta correndo para me ver. Fui! Como eu disse, foi um intervalo rapidinho, nós já estamos de volta para o último bloco de Tá Aí para Todos aqui na tela da Band e já tem mais recadinho, então joga aí que chegou. É a Lohane, da cidade de Volta Redonda. Como observar o autismo leve, visto que uma grande maioria é ignorado por falta de percepção? Beijo para a nossa pediatra. Então, responde aí pra gente, Delícia. Eu acho que o mais importante é você prestar atenção no seu filho. Você dá importância para o que é normal. Porque quando você observa o que é normal, é mais fácil de você identificar o que não é, né? O que você teria que esperar naquela fase. E a criança não faz, isso já é um bom sinal para você ligar um alerta. E como a gente estava conversando, sempre reportar isso ao médico que está acompanhando. Porque a consulta é muito rápida, demora 20, 30, 40 minutos. Mas o tempo que a família está em casa com a criança, ele proporciona a oportunidade para observar se a criança está atingindo aqueles marcos do desenvolvimento ou não. Tá certo, então. Então tem jeito sim. Tem jeito. Lohane, querida, obrigado pela participação e obrigado pela pergunta também, viu? Tem mais aí, fazendo um favor? A Isabela, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, parabéns à doutora Amanda, pediatra da minha filha, e doutora Milena por falarem tão bem do tema. Abraço a todos. Obrigado, viu, Isabela? Obrigado pela audiência aí e parabenizando vocês aqui já. Tem mais aí, fazendo um favor? O Wallace, da cidade de Barra Mansa. O DJ. Boa tarde, tá aí, meu lindo. O DJ mandou bem com essa playlist dos anos 80 e 90. Gostei. Olha, falando do início da playlist, do início do programa. Viu? O pessoal observa. Tá, não deixa cair a qualidade não, hein? Obrigado, DJ Wallace, querido. Beijo pra você, sucesso. Tem mais aí, criatura? Não tem. Então, deixa eu ver, eu tenho aqui. Nós estávamos falando em compacto. Deixa eu tocar num assunto aqui, doutora Amanda. Apesar de você ser uma profissional e falar tão embasada da situação, e isso também pode estar ligado que você tem um filho autista, não é Sim. isso? Quantos aninhos ele tem? O Bento tem 9 anos. 9 anos. E a gente... Qual o grau ali que a gente... O nível de suporte dele é leve e moderado. Leve e moderado. A gente fez o diagnóstico dele com 2 anos, porque ele apresentou atraso na fala e... Os sinais são muito sutis. Às vezes, igual a Milena estava falando, às vezes a gente acha que é timidez ou ele ainda não aprendeu. E ele já dava sinais, hoje, retrospectivamente olhando, eu consigo perceber que ele já dava sinais de que ele estava no espectro há muito tempo. E a gente, às vezes, até por medo também, insegurança, porque o diagnóstico é um diagnóstico que assusta. Porque como ele não tem um tratamento definitivo, a gente não sabe como a criança vai evoluir. Então, ele assusta também, né, Milena, muitas vezes.
mas o Bento faz terapias desde que a gente teve o diagnóstico dele e ele se desenvolve muito bem, tem a parte social, que é muito importante. Então, Você assim, só tem ele? Eu tenho um intensivão. Eu tenho ele, de 9 anos, e tenho a Amélia, de 2 anos, mas a Amélia é uma criança neurotípica. O desenvolvimento dela foi normal. É normal. Isso eu ia perguntar. Por exemplo, assim, se a pessoa resolver que ela quer ter mais 2, 3 filhos, pode acontecer de novo ou é muito raro? Tem uma estatística sobre isso aí? Pode acontecer. Pode acontecer? Pode. Não é raro, não. Não é raro? E aí depende, né? Porque às vezes isso vem... Tem estudos, né, que dizem que vem muito da genética paterna, né? Então, às vezes é um novo casamento, né? Às vezes gemelares, hoje tem vindo cada vez mais autistas os dois. Então, assim, a chance existe em mais ou menos 25% a 30%. E não tem como saber se vai vir ou não vai vir atípica ou não, ainda, né? A ciência mas, mesmo assim, estão tão avançada, mas ainda não tem esse poder. E existe essa insegurança, né? Acho que a Amanda pode falar de carteirinha, de cada marco do desenvolvimento do próximo, né? Que é aquela tensão, porque na verdade você tem uma expectativa de vir uma criança atípica até para te ajudar na sua velhice, né? Tá certo. Olha só, onde te encontrar nas redes sociais, que o nosso tempo está acabando? É @Milenanchite. Tá, e você, Delícia? Doutora Amanda Ramos Neves. Tá certo. Olha, parabéns pela fala de vocês, parabéns pela bela informação que vocês ofereceram aos meus telespectadores. Um grande beijo na alma de vocês, viu? Beijo grande, criatura. E amanhã, 13 horas, tem Tá Aí para todos na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. Obrigado mais uma vez pela audiência. Fui. Beijo. All it takes to live a dream.